da Sabesp não é uma questão ideológica, mas no começo do seu discurso, quando o senhor disse por que queria ser governador do Estado, o senhor afirmou que existem problemas também na COSIPA, que foi privatizada, no setor de energia, no setor de telefonia. E aí eu queria saber, nesses outros setores, nas estradas, nesses outros setores, como é que fica essa questão? Ou apenas a privatização da Sabesp é que não é uma questão ideológica? Priscila, nós tivemos problemas em todas as privatizações. Agora, tem algumas em que o calo está pegando, está apertando mais, que é o caso da água. Nós já vamos ter problemas de energia, porque quando privatizaram, o que fizeram para o negócio ficar atraente para os compradores? Eles deram 3 tarifaços entre 96 e 97, na energia e na água também, para aumentar muito o preço da tarifa e aí venderam. Aí quem comprou com uma tarifa alta, garantindo uma lucratividade alta. Isso tá e os aumentos foram dados acima da inflação. Então, a energia vai pegar, nós temos problemas seríssimos nas estradas, porque o preço dos pedágios não justifica o pouco serviço que as empresas privatizadas colocam nessas estradas. O que a gente tem? A gente não tem nenhuma rodovia Imigrantes foi construída pela iniciativa privada com pedágio. Foram construídas pelo Estado. Depois de pronto, foram vendidas. E aí o que a concessionária faz? Para ir de São Paulo a Santos, ela te cobra R$ 22,00. Eles fizeram, no máximo, pintar faixa, limpar os túneis, fazer uma passarela. Agora, quilômetros não constroem 1 metro de estrada. Então, nós temos um problema de eficiência, sim, que é muito menos ideológico e mais prático. E nessa questão das estradas, qual a posição do senhor? O senhor pretende rever esses contratos de concessão? Como é que ficam as multas contratuais? Porque são contratos a longo prazo que foram assinados. Como é que fica essa questão? Olha, o governador do Rio Grande do Sul, do PT, Tarso Genro, está auditando e revendo contratos. E algumas estão voltando para o controle, para a direção do Estado. É preciso rever, sim, esses contratos, porque nenhum contrato... Quando você compra, voltando ao exemplo do botequim que eu dei no primeiro bloco, se eu compro um botequim de alguém, a primeira coisa que eu vou fazer é saber a situação contábil, a situação fiscal, quanto deve para o fornecedor, quanto tem em caixa, quantas tubaínas eu tenho no meu freezer, quantas cervejas. Eu faço uma auditoria interna, eu vou passar limpo o que tem. Então, é preciso um novo governo passar limpo essas concessões para ver se os serviços estão à altura dos preços cobrados. É a primeira coisa. Candidato, agora falando da segurança pública, a segurança hoje é uma das maiores preocupações dos paulistas. Em Franca, a violência ela cresce a níveis preocupantes. Só nos primeiros 6 meses deste ano, o número de roubos subiu 36,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Quais são as propostas do senhor para combater a criminalidade? Primeiro, a gente tem que atentar uma coisa aqui no interior. Nós tivemos, nos últimos 15 anos, o fenômeno de interiorização do crime organizado. Até então, a violência estava muito restrita às grandes cidades, às grandes metrópoles. Nos últimos 15 anos, muito por conta de uma repressão muito grande nos grandes centros, alguns crimes caíram, mas eles vieram para o interior. Eu sei, Bauru, assim, Ribeirão Preto, a criminalidade aumentou, Araçatuba aumentou e, você está me dizendo, aqui em Franca também. Agora, a gente tem que pensar na segurança não como uma questão de polícia. Falou em segurança, falou em polícia. Não, a segurança é uma questão muito maior. A segurança significa eu estar seguro. Eu estar seguro não é só eu estar rodeado de policiais, de penitenciárias e de armamento. A segurança envolve você também melhorar a vida das pessoas, dos jovens, para que eles não entrem na criminalidade. Envolve uma ação integrada com educação, na área de renda, de emprego, de crescimento econômico e desenvolvimento, entre outras áreas. Foi feita uma experiência em São Paulo, no governo da Marta Suplicy. O Márcio Postman era secretário de renda, de trabalho da prefeita Marta Suplicy. O Márcio me falou o seguinte: nós fizemos uma experiência na Zona Sul de São Paulo, no Capão Redondo, ações integradas que iam da instalação de um CEL, daquelas escolas de período integral, com policiamento, com políticas de renda, com política alimentar, e a criminalidade caiu muito. Então, essa é uma boa experiência para a gente colocar no estado todo. Uma coisinha só a polícia não resolve, você sabe por quê? O secretário Fernando Grella, secretário de Segurança do Estado, deu uma entrevista em março passado, dizendo que os crimes contra o patrimônio tinham uma resolução, ou seja, a solução de roubos e furtos estava na ordem de 2%.
De todos os roubos e furtos cometidos no estado de São Paulo, 98 não eram solucionados. Então você é assaltada, você vai numa delegacia, faz um boletim de ocorrência, você sabe que aquilo é formal, é no máximo para você ir a uma seguradora, quando rouba o seu carro, para apresentar o boletim de ocorrência. Você não vai ter de volta o seu bem surrupiado pelos ladrões. Então, é uma polícia de baixa eficácia. Precisamos ter policiamento preventivo, precisamos ter uma polícia científica e valorizar o policial com salário, carreira, porque é a profissão mais perigosa que existe. É a pessoa que sai todo dia de manhã e não sabe se volta à noite. Tamanha a periculosidade do seu ofício. Certo. Candidato, entre as propostas do senhor já falou em unificação das polícias civil e militar. Na prática, como que isso funcionaria e qual que é a diferença entre a integração das polícias civil e militar que seus adversários abordam sempre? Alguns candidatos falam em criar uma terceira força. Nós temos a Polícia Civil no Estado, no âmbito do Estado, e a Polícia Militar. Um total de quase 140 mil policiais. A PM é maior e a Polícia Civil é menor. Nós temos uma superposição de trabalhos. Às vezes a investigação feita com uma está sendo... É um duplo trabalho. Uma faz diligências, outra faz investigação do mesmo caso. É um sobretrabalho, é um trabalho desperdiçado. A unificação acaba com a competição entre as polícias e dá uma coordenação, um comando único para isso. Não basta integrar, você tem que caminhar, você pode integrar no primeiro momento, mas caminhar para a unificação e aí sim, integrar com outra polícia, que são as guardas municipais, as GCMs, as guardas civis municipais, para que o trabalho seja eficaz e eficiente. Mas nós temos que fazer outra coisa, que é desmilitarizar a PM. Desmilitarizar quer dizer o seguinte, na época da ditadura foi criada uma polícia, que é a Polícia Militar, subordinada ao alto comando das Forças Armadas. O Exército, as Forças Armadas, têm a seguinte visão, que é justa que tem. Eles combatem o inimigo do país, os invasores, quem está além fronteiras. Esses são os inimigos. Se eles invadem meu país, eu vou eliminar. Agora, a polícia trabalha com a cidadania aqui dentro. Não pode ver a população como inimiga. A sociedade precisa da polícia e a polícia precisa da sociedade. O cidadão tem que ver a polícia como um auxiliar e não ter medo quando vê um guarda pela frente. Candidato, quando o senhor fala em desmilitarizar a polícia, eu gostaria que o senhor explicasse aos ouvintes o que essa medida significa e como que ficaria o combate ao crime organizado com a polícia sem armas. Não, eu não estou falando que a polícia tem que ser sem armas. A Polícia Civil tem armas, as guardas civis municipais têm armas. Nós temos que mudar um tipo de cultura policial de que eu tenho que a todo custo eliminar quem está na minha frente. A minha mulher foi parada outro dia numa blitz de segurança, indo para casa com a minha filha adolescente. Os policiais foram de uma brutalidade, todo mundo sabe de um caso da estupidez de uma parcela da polícia, não é toda a polícia. Essa cultura precisa mudar, é preciso afastar os policiais que se excedem, e isso não é uma tarefa que você faz por decreto, é ao longo de anos. Essa cultura da violência na sociedade vai mudar com campanhas, não existe uma fórmula, vai continuar armado, vai combater o crime organizado. Agora, é preciso ter método e eficácia, que não é combatendo a população e assustando a população, e chega um ponto que você não sabe quem é mais de quem você tem mais medo, da polícia ou do bandido. Candidato, o governador Geraldo Alckmin tem defendido ultimamente mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele quer, na verdade, aumentar a penalização dos infratores de 3, se eu não me engano, para 8 anos. Queria saber a opinião do senhor sobre essa proposta. A questão é a seguinte, as pessoas têm algumas soluções, eu vou reduzir a maioridade penal, né, de 18 para 16. Agora, os crimes vão continuar, não é essa questão que faz o crime aumentar. O que faz o crime aumentar é a oportunidade que o jovem vê de poder comprar um tênis de marca, poder comprar uma moto, não com o salário dele de entregador de supermercado, que ele vai ganhar um salário mínimo ou até menos. Ele vai querer ir para o tráfico, que paga mais, que tem até plano de carreira. Então, isso é a ausência do Estado. Você tem que ter desenvolvimento econômico. Eu conheço um pouco da América Latina, até pelo meu trabalho na universidade, viajei muito como repórter. Todo país que tem uma pobreza extrema, uma riqueza muito concentrada, que tem uma disparidade de renda, você tem polícias muito violentas e você tem um crime organizado muito enraizado entre as camadas pobres, porque vem naquilo a maneira de subir na vida. Não estou dizendo que pobre é violento, não. Estou dizendo que existe
numa parcela da população essa oportunidade. Você tem que dar outra oportunidade para esses jovens do que ir para o crime organizado. Porque senão eu baixo a maioridade penal para 16, daqui a algum tempo alguém vai falar, olha, baixou para 16, não adiantou, vamos baixar para 14, baixa para 12. Você vai chegar uma hora que você vai na maternidade, você vai cercar as maternidades porque o crime não baixou. Em relação ao aumento de pena dos menores, o senhor é favorável? Não, eu acho que quem cometeu um crime, quem cometeu tem que passar por algum tipo de reeducação, tem que ter punição. Agora, as cadeias hoje, isso todo mundo fala, a escola de crime é a cadeia. O PCC que surgiu há mais de uma década aqui em São Paulo. Aonde surgiu o PCC? O PCC surgiu pelas péssimas condições carcerárias do Estado de São Paulo. Como é que vai acabar o PCC? As pessoas vão falar. Vão prender todo mundo, as lideranças do PCC. Mas as lideranças do PCC estão todas presas. Não é essa. A solução não está dando certo. Nunca se construíram tantas penitenciárias em São Paulo. Nunca a PM foi tão violenta. E a criminalidade continua alta. Então, alguma coisa está errada nessa forma. E não é a minha campanha, não sou eu que estou falando. A sociedade precisa debater por que o aumento da repressão não está resultando em redução significativa da criminalidade. Obrigado, candidato. Chegamos ao fim deste terceiro bloco da sabatina com Gilberto Maringoni, candidato a governador pelo PSOL. Daqui a pouco a gente volta com mais perguntas de jornalistas e você também pode enviar sua pergunta de casa, do trabalho, onde quer que esteja, para politica@gcn.net.br. É o GCN, na cobertura das eleições 2014.